Bom dia, galerinha, saúde e paz para todos. Mais uma vez, outra videoaula para nós revisarmos a nossa prova que vai acontecer, na nossa avaliação parcial que vai acontecer durante toda essa semana, tá bom? Essa revisão vai acontecer da seguinte maneira: eu irei corrigir, comentar detalhadamente todas as questões da atividade enviadas para vocês na semana passada. Tá bom? Então se ligue aí para ver se você consegue tirar a dúvida que você possa ter ficado quando estava resolvendo. São cinco questões de estatística, e 3 questões do conteúdo básico que a gente também está trabalhando, tá bom? Então vamos lá acompanhar a resolução item por item, ok? O item 1, ele deu um grande grupo de elementos que compõem um conjunto e ele pediu para que fosse calculado somente a amplitude. O que é amplitude? Vê lá, é só lembrar das minhas aulas. A amplitude nada mais é do que o valor maior do conjunto subtraído do valor menor do conjunto. Então olha para cá, quem é o valor maior do conjunto? Ora, o maior valor do conjunto é aqui, é o 18. Então vai ficar 18, subtraído menos o menor valor do conjunto, se você observar aqui, é o 14. Então vai ficar 18 menos 14. E todo mundo sabe que 18 menos 14 dá 4. Então a amplitude do nosso conjunto em questão é 4. Pronto, já foi. Perfeito? Vamos lá, pular logo para o item 2, que também é bem facinho. Uma questão teórica que tem a ver apenas com conceitos que você deve ter ficado na cabeça quando estava estudando. As medidas de posição, que é o mesmo que medida de tendência central, e as medidas de dispersão. Bora lá relembrar. As medidas de posição ou de tendência central são as mais comuns: média, aritmética, mediana e moda. E as medidas de dispersão, as mais comuns, são o desvio médio, a variância, o desvio padrão. Tá bom? Então você vai só numerar. Aonde for uma medida de posição ou de tendência central, número 1. E aonde for medida de dispersão, número 2. Então vamos lá. Desvio padrão. Ora, desvio padrão é uma medida de dispersão. Então aqui é o número 2. Tá bom? Média aritmética. Ora, média aritmética é uma medida de tendência central. Então é posição. Número 1. Mediana. Ora, mediana é uma medida de posição também, porque ela é uma medida de tendência central. Então, número 1 também. Variância. Ora, a variância é calculada para poder depois encontrar o desvio padrão. Então, ela é uma medida de posição, número 2. E percentil é a média de um conjunto com 100 elementos. Então, se é a média de um conjunto com 100 elementos, nós vamos papocar aí que ele vai ser uma medida de posição também. Então, aqui nós temos o número 1. Perfeito? Então você olha lá nas alternativas e a sequência correta é essa aqui, 2, 1, 1, 2, 1. Beleza, sem nenhum cálculo, tá bom? Só um tempinho para apagar o quadro para a gente poder voltar com o item 3, tá bom? A gente já fez o item 1 e o item 2, agora vamos para o item 3. O item 3 é um pouquinho complicado, somente de achar as alternativas, porque o cálculo aqui vai ser facinho, tá? Veja que ele tem um gráfico, onde nesse gráfico é representado cada região do Nordeste e o percentual do lixo que é reciclado. Tá bom? Então você tem aqui, Nordeste, Centro-Oeste, Norte, Sudeste e Sul. Tá bom? E tá aqui os valores respectivos em toneladas, tá bom? Do lixo reciclado. Aí ele pede para que a gente diga qual é a correspondência que tem entre as medidas de tendência central, média, mediana e moda. Quem é maior do que quem é igual, então para isso a gente tem que calcular. Tá bom? Então vamos lá, primeiro a média. Calculando primeiro a média. A gente sabe que a média é a soma de todos os elementos, a média aritmética, é a soma de todos os elementos do conjunto dividido pelo total de elementos, tá bom? Então você observa que são 1, 2, 3, 4, 5, que eu tirei daqui, 1, 2, 3, 4, 5. Tá, aqui vamos dividir por 5. E o que é que nós vamos dividir por 5? Essa soma aqui, Então você faz aí bem devagarzinho, soma tudo aqui, Se você somar tudo aqui, 32 mais 49, mais 49, mais 51, mais 65, vai dar 246. Perfeito? E aí você agora vai calcular a nossa média aritmética. Quando você pegar 246 e dividir por 5, vai dar 49,2. Pronto, esse é o valor que nós temos aqui para a nossa média. Tá bom? Agora nós vamos calcular a mediana. Tá bom? Quem vai ser a mediana? Observe lá,
A mediana, para poder ser calculada, os elementos têm que estar em rol, tem que estar em ordem. No próprio gráfico já está. Aqui também eu já coloquei em rol, em ordem crescente. Então, quem vai ser a nossa média aritmética? A mediana, melhor dizendo, vai ser... Se são 5 valores, 5 é um número par. Então, tem um número um número ímpar de posições. Então, se é um número ímpar de posições, só tem um no meio. Esse valor do meio é a nossa mediana. Então, você observa, ó, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5. Quem está na posição do meio é a posição 3, que é representada pelo número 49. Pronto, então está aqui a nossa mediana. E, para finalizarmos, né, a nossa moda. Quem vai ser a moda? Bem facinho, porque a moda é o valor que mais se repete no conjunto, maior frequência. E a maior frequência que você observa aqui, ó, é o 49. Então, a nossa moda vai ser também igual a 49. Já foi. Está aqui os elementos que ele pediu para que nós calculássemos, tá bom? Como nas alternativas nós não temos valores, a gente vai ter que organizar. Mas aí você observa, ó, que a média é o maior dos valores. Ó. Então, eu vou botar desse jeito, ó. Aqui, ó. A nossa média é o maior dos valores. Então, fica a média aritmética, tá bom? Maior do que? Aí veja que a mediana e a moda são iguais. Então, eu pego e faço, ó. Média igual a moda. Já foi, ó. E se você procurar direitinho lá, você vai observar que o item correto é o item C. Perfeito? Então, ó, questão bem facinho de fazer, bem facinho mesmo. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, dá pausa no vídeo e volta para resolver, tá bom? Vou só apagar o quadro para nós fazermos o item 4, para ver se a gente termina já já. Item 4 agora chegando para a gente tentar comentar com vocês, tá? Outra questão que é bem facinho. Bora lá, tá bom? Se você olhar para o item 4, ele diz que tem alguns candidatos, e aí tem a massa desses candidatos, e eles vão realizar lutas entre si, tá bom? Aí ele quer que você diga, a primeira luta vai ser realizada por que candidatos? Lembrando que é regra do torneio que a primeira luta tem que ser entre o candidato mais regular com o candidato menos regular. Aí por que eu botei só o desvio padrão? Porque só ele que importa. O candidato que tem o desvio padrão menor é o mais regular. E o que tem o desvio padrão maior é o menos irregular. E aí você vai juntar os dois para ter a luta. Tá bom? Então analisa aqui, ó, o desvio padrão. O desvio padrão do candidato 1 é 4,90, do 2 é 8,89, do 3 é 4,08 e do 4 é 8,87. Então qual é o candidato mais regular? Ó, o candidato mais regular é o que tem o menor desvio padrão. Quem é que tem o menor desvio padrão aqui, ó? É 4,08. E esse candidato é o candidato 3. Então a primeira luta vai ter que ser com ele. Ele quem? Aí agora vamos pegar o maior desvio padrão, porque é o cara que tem a maior dificuldade para lutar, né? Qual é o cara mais irregular? Aí você observa, quem é o maior desvio padrão? Você observa que é 8,49. E esse candidato é o número 2. Pronto, então achou. A nossa primeira luta, obedecendo às regras do torneio, vai ser realizada entre o candidato 2 e o candidato 3. Lembrando que o candidato 2 lutando com o candidato 3 é a mesma coisa que o candidato 3 lutar com o candidato 2. Tá bom? Então, questão bem facinho de fazer, só lembrar a definição. Só apagar o quadro aqui para a gente poder fazer a nossa próxima questão. Beleza? Número 5. Galerinha, voltando com o nosso número 5, que talvez seja a questão que vai dar mais trabalho para nós, tá bom? Mas a gente vai tentar fazer da melhor forma possível para vocês entenderem. Então, vamos lá. Essa questão ele diz, tá bom? Que tem uma empresa que fabrica geladeiras e ela quer saber qual é a melhor geladeira para poder vender, botar no mercado. Para isso ela fez 5 testes, ó. Ela fez testes com 5 exemplares diferentes, ó. Tá bom? Os testes feitos apresentaram a mesma média. Então, qual é a geladeira mais regular, a melhor geladeira? Aqui tem o menor desvio padrão. Então a gente vai ter que calcular o menor desvio padrão. Mas de cara logo a gente percebe, ó, que dá para saber se é a geladeira A ou a geladeira B. Tá bom? Eu já sei logo de cara qual é a geladeira melhor, se é A ou a B, apenas calculando a amplitude. Vem comigo, ó. Como é que calcula a amplitude? Pega o maior menos o menor. Então quem é o maior aqui, ó? O maior aqui é 19. Quem é o menor? 13. Então 19 menos 13 dá 6. A amplitude aqui é 6. E qual é a amplitude da geladeira B? A amplitude do B vai ser o maior, 19, menos o menor, que é 12. 19 menos 12.
Então quanto que é 19 menos 12? 7. Então em cima deu 6 e embaixo deu 7. Então a melhor é a letra A, tá bom? Agora, como nas alternativas ele tem o valor para o desvio padrão, ou ele pede o valor do desvio padrão, eu tenho que calcular. Então veja que fazendo essa amplitude eu eliminei 3 alternativas, fiquei apenas com a letra A ou a letra B. Então minha resposta é A ou B. Aí eu calculo o desvio padrão para eu poder saber quanto que é esse desvio padrão, tá bom? Para saber se vai dar 4,8 ou 2. Então vamos comigo. Ó. Como é que calculo o desvio padrão? Ó? O cálculo do desvio padrão é feito primeiro calculando a média. Então vamos calcular a média. Ó. Aqui, ó. A média aritmética vai ser... Soma tudo isso aqui, ó, dual. A média aritmética é dual. Vou até botar aqui, ó. Tá bom? Somente dual. A gente já sabe que ele é a mais regular. Então vamos calcular somente o dele. Então soma tudo isso aqui, ó. Quanto que é? 15 mais 18 mais 19 mais 15 mais 30. Vem comigo, ó. 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 10, 40. Mais 10, 50. Aí 50 mais 5, 55. 55 mais 8, 63. 63 mais 9, 72. 72 mais 5, 77. 77 mais 3, 80. Então aqui nós vamos ficar com 80. 80 dividido 1, 2, 3, 4, 5. Dividido por 5. E você sabe que 80 dividido por 5 dá 16. Não precisa nem fazer conta. Pronto. Então a média é 16. Agora nós vamos calcular a variância. Olha aí o tanto de coisa que é preciso fazer. A variância, você sabe que é a média dos desvios ao quadrado com relação a essa média. Então eu vou pegar cada elemento do conjunto, tá bom? Vou subtrair da média e elevar ao quadrado. Então, ó, quem é o primeiro elemento do conjunto? O primeiro elemento do conjunto vai ser o 15. Ó. Então fica 15 menos 16 ao quadrado. Tá bom? Quanto que é 15 menos 16? Menos 1. Menos 1 ao quadrado? 1. Pronto, para a gente não fazer muito risco. Agora vamos para o segundo elemento. Ó. 18 menos 16? 2. 2 ao quadrado? 4. Mais. O terceiro elemento, 19. 19 menos 16? 3. 3 ao quadrado? 9. Mais. Penúltimo elemento, 15 menos 16, menos 1. Menos 1 ao quadrado? 1. E 13 menos 16, menos 3 ao quadrado, 9. Pronto. Tudo isso dividido por 5, tá bom? Se você não lembrar da formazinha da variância, é só pegar o vídeo da última aula que lá tem essa fórmula. Porque eu quero que a gente faça um pouquinho mais rápido. Aí você vai continuar aqui, ó. 1 mais 4, 5. 5 mais 9, 14. 14 mais 1, 15. 15 mais 9, 24, dividido por 5. E se você fizer a continha aqui, 24 dividido por 5 vai dar 4,8. É só dividir, pronto. Então tá a variância. E como ele pediu o desvio padrão, ó, o nosso desvio padrão é a raiz quadrada da variância, que deu 4,8. Então é só jogar ele aqui dentro. Ó. Então a nossa resposta é a raiz quadrada de 4,8, que você encontra isso aqui logo de cara na letra A. Então o conjunto que apresenta os valores mais regulares é o A, e o desvio padrão desse conjunto vale raiz quadrada de 4,8. Não vou extrair porque na alternativa letra A já tem esse valor, tá bom? Então obrigado por ter acompanhado essa parte aí de estatística. Mas espera aí que a gente vai continuar, tá bom? Agora resolvendo a matemática básica, que são as próximas 3 questões, tá bom? Só um tempinho de apagar o quadro. Galerinha, voltando, tá? Continuando aqui a nossa resolução comentada da atividade da semana passada. Agora item 6, ó, que trata de matemática básica, tá? Esse probleminha aqui é bem simples e vamos ver se a gente consegue decifrar aqui o segredo para poder resolver bem rápido. Ele diz que um veículo percorreu uma distância de 400 km. Para isso, ele precisou de 44 litros de combustível e que o preço do combustível é 50 centavos. O que ele quer que a gente faça aqui? Calcule o valor gasto por quilômetro rodado. Então aqui você vai fazer bem simples. Ó. Você vai pegar o volume, que é 44, tá bom? Vai multiplicar pelo preço de 1 litro desse combustível, que é 0,5. E o resultado aí você vai dividir pela distância andada.
que foi 400 km. Pronto. Quando você fizer essas duas operações aí, você vai ter o valor pedido no problema. Você observa que 44 vezes 0,5, vai lá, aquela paradinha lá que vocês já viram na sala de aula. Quando eu multiplicar qualquer número por 0,5, é só pegar a metade desse número. Então, 44 vezes 0,5, pegar a metade de 44, que é 22. Ó. E aí eu vou dividir por 400, tá bom? Se você pegar 22 e dividir por 400, bora dividir, né? Já que é matemática básica. 22 dividido por 400. Você diz logo assim, professor, como é que pode eu pegar 22 e dividir por 400? Dá. Não vai dar inteiro, mas dá para dividir. Então, ó, quantas vezes o 400 cabe dentro do 22? Nenhuma. Tá bom? Aí, como eu botei esse zero aqui, bota outro aqui. Compensa com uma vírgula. Quantas vezes o 400 cabe dentro do 220? Nenhuma. Zero de novo. Ó. Por ter botado zero, zero aqui. Agora, observa. Ó, quantas vezes o 400 cabe dentro do 220? Se você observar, ó, 5 vezes 400 dá 2.000. Tá bom? E 2.000 para 2.200 sobra 200. Tá bom? Veja que agora não tem mais ninguém para baixar, eu baixo nada. Ficou 2.000. Quantas vezes o 400 cabe dentro do 2.000? 5 de novo. 5 vezes 400, 2.000. Para 2.000, nada. Fechou. Então, ó, o custo por cada quilômetro rodado do nosso veículo foi de 0,055 reais. Tá bom? Vou só apagar o quadro para a gente continuar fazendo a número 7 e a número 8. Tá bom? Galerinha, penúltima questão para nós encerrarmos a nossa correção. Mais uma de matemática básica, que tem muita informação para a gente ficar atento, tá? O que é para fazer? Ó? Ele diz que é uma empresa de telefone que cobra R$18 de tarifa por mês, R$18 de tarifa por mês, tá bom? Cobra 3 centavos por cada minuto que excede as 10 horas de uso, tá bom? E ele pede que a gente calcule o preço pago por uma cliente quando ela usou esse telefone nesses 2 meses, ó, janeiro e fevereiro. Aí aqui ele deu o tempo. Ó, em janeiro ela usou o telefone por 15 horas e 17 minutos, no mês inteiro, tá? Não foi seguido. E em fevereiro ela usou o telefone por 9 horas e 55 minutos. Quanto que vai ser o preço pago por essa cliente ou por esse cliente durante os 2 meses? Aí nós vamos fazer conta. Vejam que R$18 ela pagou aqui, R$18 ela pagou aqui, já tem 36. Só que esses R$18 é para ela consumir menos de 10 horas, é para ela usar o telefone durante até no máximo 10 horas. Veja que em janeiro passou de 10 horas. Agora em fevereiro passou quanto? Em janeiro passou quanto de 10 horas? Ora, 10 horas para 15 horas e 17 minutos, faltam 5 horas e 17 minutos. Tá bom? Então em janeiro nós vamos ficar com, aqui ó, em janeiro, o tempo que ela usou o telefone foi 5 horas extra, tá bom? E 17 minutos, tá bom? Bora transformar tudo isso aí para minutos. Ó. A gente sabe que 1 hora tem 60 minutos, então aqui só minutos vai ficar 5 vezes 60, porque 1 hora tem 60 minutos, mais 17 minutos. Ó. Tudo isso aqui vai virar minutos. 5 vezes 360, 5 vezes 60 dá 300. E 300 mais 17 vai dar tudo isso aqui, ó, 317 minutos. Pronto. Esses 317 minutos foi o extra que ela usou em janeiro. Por cada um desses minutos, ó, ela vai pagar 3 centavos, 0,3. Então, esse extra aqui, quanto que vai compensar lá na conta de telefone dela? Ora, 317 vezes o preço de 1 minuto. Que se você fizer essa continha aí, 317 vezes 0,3 vai dar quanto? Bora fazer essa continha? Aqui, ó, tem 2 casas depois da vírgula, eu vou pegar só o 3, ó. Bem aqui, ó. 317 vezes 3. Bora lá, ó, multiplicar rapidinho, olha aí. 3 vezes 7, 21. Vai 2. 3 vezes 1, 3. E 2, 5. 3 vezes 3, 9. Então aqui ficou 9. Como aqui tem 2 casas depois da vírgula, eu não usei, ó, 2 casas depois da vírgula. Então vai dar R$ 9,51. Então, ó, o preço extra que ela vai pagar em janeiro é de R$ 9,51. Pronto, presta atenção, essa não é a nossa resposta. Vejam, em fevereiro ela não usou
o tempo todo que ela tinha disponível, que era de 10 horas. Então ela não vai pagar nada extra. Ela nem chegou a 10 horas, ó, foi 9 horas e 55 minutos. Então em fevereiro ela vai pagar só a tarifa, que é R$18. Em janeiro ela vai pagar a tarifa, que é os R$18, e mais os 9,51. Então o valor total da conta dela vai ser a soma dessas três coisas. Ó. O 18, que é a tarifa de janeiro, mais 9,51, que é o valor pago excedente às 10 horas de janeiro, mais 18, que é a tarifa de fevereiro. Não teve excedente, ó, então eu não fiz esse cálculo aqui para o fevereiro. Quando você pegar ó, 18 mais 18 dá 36. 36 mais 9 dá 45. E 45 mais 51 centavos, nós vamos ter 45 centavos e R$45,51. É esse valorzinho aqui, ó, que o cliente aí em questão vai ter que desembolsar por esses 2 meses usando o celular com esses respectivos tempos. Beleza? Só falta uma questão, galera. Vou só apagar o código aqui pra gente terminar. Galerinha, bora fechar com a chave de ouro, tá? Questão número 8. Bem facinho, probleminha contextualizado, que a gente vai tentar usar a ferramenta adequada para resolver, tá? O problema diz o seguinte, ó, que tem 4 lâmpadas que elas ficam piscando em intervalos de tempos diferentes. A primeira lâmpada pisca de 5 em 5 segundos, a segunda de 3 em 3 segundos, a terceira de 6 em 6 segundos, e a última, quarta, de 8 em 8 segundos. Aí ele pergunta pra gente, ó, qual é o tempo, vamos supor que agora, exatamente agora, elas piscaram juntas. Depois de quantos segundos, né, depois de quanto tempo elas vão piscar de novo? Então é simplesmente o cálculo do MMC. E aí você usa as ferramentas que você quiser para calcular. Eu gosto muito dessa aqui, né, que foi a que eu ensinei em sala de aula e que vocês também devem lembrar. Então você tem aqui, ó, o 5, o 3, o 6 e o 8. Então nós vamos fatorar esse troço aí, ó. Fatorando isso daí, ó. Quanto que dá? Tem algum desses 4 números que dá para simplificar por 2? Se tiver, simplifique. Você observa que o 6 e o 3 são par, então dá por 2. Ó. Aí fica 8 dividido por 2, 4. 6 por 2, 3. 3 não dá por 3, mas aí eu só repito, tá bom? E o 5 por 2 só vou repetir. Não é que o resultado dá 5 e 3, não. Eu estou só repetindo. Veja que aqui ainda continua um dos sendo divisível por 2. Então eu faço isso. Então 4 por 2 fica 2. O 3 é repetido. O segundo 3 é repetido. E o 5 é repetido. Observe que ainda dá para eu simplificar por 2. Ó. Então eu vou dividir por 2. E fazendo isso, ó, 2 por 2, 1. O 3 é repetido. O outro 3 é repetido. E o 5. E aí eu continuo. Observe que agora os 4 números restantes não dá mais para dividir por 2. Eu vou para o próximo número, que é o 3. Ó. Então divide por 3. Observe que quando eu faço essa divisão, o 5 é repetido, 3 por 3 fica 1, 3 por 3 fica 1 e o 1 é repetido. Ó. E observe que dos 4 números restantes, 1 e 5, o 1 3 vezes e o 5, não dá para eu dividir por 3. Então eu vou por 4, também não dá. Então é o jeito ser o 5. E aí quando eu dividir isso aí por 5, 5 por 5 deu 1 e repete o 1 dos outros termos, tá? Então observe que quando eu cheguei aqui no 1, eu simplesmente acabei. Para eu poder saber quem é o MMC desses 4 números, para saber o tempo que as lâmpadas vão piscar juntas de novo, eu faço somente a multiplicação aqui, ó. Então você tem aqui, ó, 2, 3 vezes, então é o 2 elevado a 3, vezes 3 e vezes 5. Vem comigo, ó. 2 elevado a 3 dá 8. 8 vezes 3 dá 24. E 24 vezes 5 dá 120. Então, o nosso resultado é 120. Como ele quer o tempo que as lâmpadas vão piscar juntas novamente, esse tempo vai ser 120 segundos. Beleza? Então, galerinha, essa foi a nossa correção. Espero que vocês possam tirar a dúvida que ainda possam ter. Tá bom? Se ligue que no decorrer da semana vocês vão fazer a avaliação de matemática, avaliação parcial de matemática, e o conteúdo é esse aqui, tá bom? São 10 questõezinhas que eu vou mandar naquele mesmo esquema. Quero receber a resolução e vocês vão responder lá no formulário, tá bom? Um beijão para todos, se cuidem e lembrem-se que não estamos de férias.